Shalom de Deus! Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. Como você está nesse dia? Você sabe avaliar? Você sabe dizer como você está? Antes da gente continuar a nossa série, para nós entendermos os nossos processos mentais, as nossas relações familiares com a finança e com a fé, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive ontem. Como é importante nós nos posicionarmos diante da vida e diante das coisas. Ontem eu tive uma notícia, digamos que não muito agradável. E aí em algum momento eu me senti frustrada, aborrecida e me deu, sabe aquela vontade, vou ficar na cama, não tem nada que fazer e meio chateada. E dentro disso eu ainda consegui assim, deitei um pouco e tinha culto. E aí eu disse, não vou ficar aqui, eu vou para a igreja. Ontem estava chovendo aqui, estava frio, estava bem frio. E eu me posicionei, tomei um banho, me arrumei para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, teve um mover de Deus tão forte, gente, não está entendendo. Teve um movimento do Espírito forte naquele lugar. E em algum momento todos nós estávamos no chão, dobrados de joelho, chorando. E Deus usou uma pessoa assim muito amada. Na realidade usou duas para orar em mim. E eu me joguei naquele chão, eu chorei, eu apresentei a minha vida para Deus. Foi algo assim divino, foi sobrenatural. E aí eu vim para casa animada, e aí você pode me perguntar, mas tá, tua situação mudou? O que foi que mudou? O que foi que mudou? Eu vou compartilhar. O meu posicionamento diante da situação. Talvez a situação ela ainda permaneça a mesma, mas a minha posição, a minha percepção, a minha visão em relação a essa situação mudou. E eu entendo que quando a nossa percepção muda, obviamente que a gente começa a olhar por um outro lado, por uma outra ótica, a probabilidade da gente encontrar resultados é bem maior. E até de Deus ele agir, porque nós estamos andando em fé. E quando nós estamos andando em fé, verdadeiramente as coisas acontecem. Agora pense em andar sem fé para ver se acontece alguma coisa. Não vai acontecer nada. E é isso que eu gostaria de compartilhar nesse momento. A importância de nós nos posicionarmos. A importância de nós sabermos quem nós somos e nos posicionar. E uma das coisas que a gente vem aprendendo é que normalmente nós somos provados naquilo que a gente denuncia. O que nós estamos falando desde ontem? Nós estamos falando sobre identidade. E como nós somos saqueados na nossa identidade quando nós não entendemos quem nós somos. E imediatamente após eu postar esse conteúdo, eu fui também atingida. Para quê? Para que eu também entrasse nesse movimento, tipo, quem eu sou? Mas quando a gente tem clareza e convicção daquilo quem verdadeiramente nós somos, a nossa postura e o nosso posicionamento é outro. E isso precisa ser vivido todos os dias. Dando ainda continuidade, a sequência daquilo que nós iniciamos ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, eu sugiro que você veja, que foi o início de nós começarmos a trabalhar justamente essa questão da identidade, porque nós estamos exatamente isso, trabalhando o nosso processo de reconstrução mental, de processos mentais, nível de terra. Eu gosto muito de deixar claro, quando eu falo de terra, eu estou falando de alma. Quando estou falando terra, eu me refiro às coisas da vida, terreno, em nível de alma. Porque quando a gente não tem essa clareza, esse entendimento, fica tudo uma bagunça dentro de nós. Na bagunça não dá para romper. Na bagunça a gente não tem resultado. Na bagunça a coisa não vai funcionar. Ela começa a funcionar quando nós nos organizamos.
quando nós nos localizamos, quando nós nos posicionamos. E até para eu me posicionar, eu preciso estar localizada. Aonde eu estou me posicionando? É na terra, é nível de terra, é alma, é na alma que eu me posiciono? Então, eu preciso entender com clareza. É no espírito, é no mundo espiritual, é em Deus. Então, também eu preciso entender. Só que tudo é muito junto e misturado. Por que eu gosto de fazer essa separação? Para trazer clareza, para trazer entendimento, para trazer um aprendizado maior. À medida que a gente vai aprofundando nessas questões, a gente vai ver que tudo é muito junto, tudo é muito misturado, tudo é muito espiritual. Mas até que a gente tenha essa profundidade desse entendimento, a gente vai caminhando fazendo essa separação. Porque a mente, ela consegue discernir melhor, ela consegue entender melhor e ela consegue fazer com que a gente tenha uma mudança de percepção e com isso a gente consiga se posicionar. Então, o que nós estamos tratando? Terra, alma, nossa alma. Então, dentro desse processo de reconstrução, por que eu preciso, voltando já puxando para o nosso tema, que é a continuidade de ontem, por que eu preciso saber sobre a identidade? Porque as principais falhas em nossa vida pessoal, familiar e financeira estão ligadas à nossa identidade. Uma coisa leva a outra. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo me posicionar. Se eu não sei qual é a minha filiação no mundo espiritual, de onde eu vim, qual é a minha origem, qual é a posição que eu vou ter, eu não vou ter nenhuma. A minha identidade, quem eu sou, de onde eu vim, a minha natureza, de entender que eu sou imagem e semelhança de Deus, ela precisa ser real na minha vida e no meu entendimento. Se isso não for uma realidade, eu sempre vou estar perdida, tentando me encontrar, tentando saber quem eu sou. Então, às vezes, a gente vê muito, mas qual é o meu propósito? Como é que você vai saber o seu propósito se você não sabe nem quem você é? Não vai! E, às vezes, existem coisas que é muito da moda. Então, tem coisas hoje que eu percebo que é da moda, é processo. O processo. O propósito. Não tem nem problema nisso. Só que a gente não para pensar o que é processo, o que é propósito. E a gente vai na onda da moda. Não dá pra gente ir andar na onda da moda. A gente tem que andar na onda da palavra. A gente tem que andar na onda de Deus. A gente tem que andar no movimento da nuvem e da coluna. Se a moda, ela me tira desse movimento da nuvem, que está me conduzindo da coluna de fogo, eu estou fora desse movimento. Eu não ando no movimento da moda, eu ando no movimento de Deus. Eu ando no movimento da palavra, eu ando no movimento do entendimento, eu ando no movimento da fé, eu ando no movimento do fundamento, que é a palavra de Deus. Então eu preciso andar nesse movimento e parar de andar em movimentos de moda. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, de falar de propósito, de falar de processo, mas antes de eu falar sobre essas coisas, eu preciso primeiramente saber quem eu sou. E isso está registrado na minha identidade, na minha essência. E aí a gente percebe que as nossas principais falhas, elas estão ligadas à nossa identidade. E isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Não existe uma única área da vida, você pode até escrever, que passe, tipo assim, despercebida quando eu tenho um problema de identidade. Todas as áreas, elas vão estar comprometidas. E aí a gente tem uma questão que está até no Salmo 42, no versículo 7. Eu peguei somente o primeiro contexto, a primeira parte, que é justamente para a gente entender, que diz assim: um abismo chama outro abismo, tá? Dentro dessa construção, para a gente entender um abismo, o que é o abismo na realidade? É um precipício muito profundo. A gente precisa entender, tá? É um extremo, né? Sempre nos atendimentos, o que nós falamos? Saia dos extremos. Nenhum extremo é saudável. Não existe isso. Eu tô nesse extremo que é saudável. Não é, minha irmã, não é. Extremo não é saudável.
Você não tem que viver no extremo. Você tem que viver regulada. E qual é o padrão que regula? A palavra. É a palavra que regula. É a palavra que me dá essa calibragem para que eu viva regulada e saiba me conduzir diante de todos os desafios e diante das questões da vida. Então, extremos, tenha muito cuidado com os extremos. Extremos, isso é a minha interpretação, gente. Eu não sou dona da verdade. Você pode pensar de qualquer outra maneira. Você é livre para pensar e para buscar as suas respostas. Mas, segundo tudo aquilo que me foi construído, extremos, na minha concepção, sinal de perigo. O extremo, ele pode te levar por caminhos e você não perceber, tipo assim, o extremo, é meio que síndrome da Gabriela. Qual é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou viver assim a vida toda. Isso é mentira, gente, pelo amor de Deus. Nós não nascemos assim, nós nascemos com a nossa identidade gerada e formada em Deus. As dificuldades e as lutas, elas encobrem aquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos homens e mulheres que vivemos para sermos transformados todos os dias a partir daquilo que Deus tem se revelado a nós. Então, quando a gente fala de extremos, cuidado com os extremos. Não esqueça, extremo pode sinalizar perigo. O extremo olha só o abismo, ele está falando de abismo. Extremos são coisas, ele divide. O extremo divide, o extremo separa. Você pode olhar na palavra de Deus, a gente não fala de divisão, a palavra de Deus fala de multiplicação. E pelo contrário, quando a Bíblia fala de divisão, ela diz exatamente isso, que um reino dividido, ele não vai subsistir, ele não vai viver, ele não vai conseguir ter uma longevidade. O reino dividido. E o que é o abismo? É nada mais, nada menos do que isso. Ele trata da divisão, desse extremo, dessa separação. E ele também pode se configurar a partir de circunstâncias complicadas. Ele também está dentro de queda, de ruínas e de desastres. Isso é mais para uma parte natural do abismo que a gente está fazendo, trabalhando um conceito. Mas dentro das questões emocionais e práticas da vida, quando a gente fala dessa situação de extremo... Ai, desculpa, perdão, não vou fazer nenhuma edição. Vai sem edição mesmo, não dá tempo, porque a gente está corrido. Então, quando a gente fala de abismo, trazendo para a nossa questão emocional, trazendo para a nossa questão psíquica, então é um precipício profundo. Muitas pessoas vivem exatamente isso. Um precipício profundo da alma, sem entendimento. Vive nos extremos. Os extremos, eles dividem, eles separam. O extremo não une. O extremo não une, o extremo divide, o extremo separa. E isso eu preciso ter muita clareza e entendimento para que eu possa até me conduzir na terra dos viventes. Então a gente precisa entender em que momento da minha vida eu posso estar diante de um abismo. A gente vai tratar essa questão do abismo, que trata muito dessa questão da nossa identidade, a gente vai chamar de um abismo emocional, ok? Então já vimos o conceito, agora a gente vai entender ele como um abismo emocional. O abismo emocional, vamos lá, ele começa no meu pessoal, tá? Então eu tô num abismo emocional do meu pessoal, tá? Só que ele não vai ficar só no meu pessoal. O abismo emocional que habita em mim, ele vai refletir na minha família, ele vai refletir nas minhas finanças, ele vai refletir na minha vida com Deus, ele vai refletir na questão da fé, ele vai refletir na questão profissional, porque aquilo que eu carrego vai refletir. Perdão, hoje estamos diante de desafio, mas a gente vai conseguir.
Então, o que eu carrego vai refletir para todas as áreas da nossa vida. E aí a gente começa a entender por que existem pessoas que não conseguem romper. Por que existem pessoas que não conseguem resultados. Por que existem pessoas que não conseguem fluir. Porque elas estão exatamente nesse abismo emocional. Elas estão vivendo nos extremos. E o extremo, não esqueça nunca disso, o extremo separa, o extremo divide. Nós não somos chamados para separar nem para dividir. Nós somos chamados para multiplicar. A Bíblia faz menção da multiplicação e nós precisamos ter clareza disso, nós precisamos entender que nós somos multiplicadores, multiplicadores do reino, multiplicadores da palavra. Nós somos pessoas que nós precisamos ter essa clareza dentro de nós. Só que se a minha condição emocional, se as minhas construções mentais, elas não conseguem entender isso, eu vou viver nesse abismo. E automaticamente todas as áreas da minha vida serão comprometidas. Porque não dá para romper eu vivendo nesse abismo emocional. Você tem noção de como um abismo emocional ele interfere no seu casamento? Você tem noção disso? Você tem noção de como um abismo emocional pessoal ele interfere na criação dos seus filhos? Você tem noção? Você tem noção de como um abismo emocional que está dentro de mim, me dividindo, me colocando para os extremos, me diminuindo, me fazendo sentir sensação de fracasso, de impotência, de incapacidade? Você tem noção quanto esse abismo ele interfere nas suas finanças? Você tem noção de quanto esse abismo emocional interfere na sua fé? E muitas vezes interfere até na nossa vida com Deus. Então, o que eu preciso nesse momento? Me localizar. O processo de reconstrução da identidade, a primeira de onde eu vim, qual é a minha origem, qual é a minha essência. Eu carrego o DNA de quem? A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo de ontem. Eu carrego o DNA de quem? O DNA do meu pai. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Na terra você tem um pai, mas você não tem um pai só na terra. Você também tem um pai celestial. E você precisa entender e se carregar isso dele. Carregar essa essência do Senhor. Carregar esse DNA de Deus dentro de nós. E aí a gente vai começar a entender muitas coisas que a gente então não entende. Isso é natural. Isso é da vida. Então, dentro dessa questão do abismo, a gente precisa se localizar. É uma questão de localização, não tem outra questão. Você tem que se localizar. Quem é você nesse processo? Será que você é uma pessoa que ainda não consegue identificar quem você é? Você ainda tem questões de identidade para ser resolvida? Você consegue se perceber vivendo nesse abismo emocional? Então, você tem várias opções na realidade. A gente pode trabalhar uma delas. Primeira coisa é eu me localizar. Aonde esse abismo está interferindo? Porque é muito comum a gente ter uma demanda, a gente tem a demanda em nós e a gente culpa o outro. É muito comum. Isso a gente viu no Éden, gente. Isso viu no Éden, isso começou lá no Éden, isso não é de hoje. Isso é desde a criação. É aquela questão da autorresponsabilidade. Quando é que o quanto eu sou responsável pela bagunça que eu vivo hoje? Eu não tenho normalmente essa reflexão. Normalmente eu encontro culpados. É a situação, é a economia do país, é o meu filho, é a minha casa, é a minha mulher, meu marido, é todo mundo menos eu. Então para começar, a gente tem que parar de culpar todo mundo e ver qual é a nossa responsabilidade. Particularmente, eu não gosto de trabalhar a culpa, porque culpa é algo muito pesado, é o meu entendimento, tá? A culpa, o que é culpa? Todo mundo fala culpa, a gente não sabe nem o que é. Culpa é um dano ou um prejuízo causado a alguém.
tá? Esse prejuízo pode ser reversível ou pode ser irreversível. Quando a gente fala de famílias, inclusive já tem até um vídeo falando sobre isso, não sei nem onde ele está, deve estar por algum momento. Famílias, a gente trata sobre responsabilidades, porque dentro da família todo mundo tem uma responsabilidade. Então, quando alguém não cumpre uma responsabilidade dentro do contexto familiar, ele está sobrecarregando o outro. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Só estou dando alguns exemplos para a gente tentar entender com clareza. Então, a gente está falando exatamente do quanto esse abismo emocional que eu vivo, pela falta, muitas faltas, pelas muitas questões que eu não consigo entender, pelas muitas respostas que eu não tenho, ele tem prejudicado a minha vida pessoal e a minha vida relacional, que pode ser a relação com o dinheiro, a relação com a família, a relação com o marido, com a mulher, com os filhos e até mesmo a minha relação com Deus. Então, eu preciso me localizar. Você precisa se localizar. A maior forma de localização, e eu sempre uso, eu gosto muito da escrita terapêutica, porque a escrita é algo incrível. Todos nós deveríamos ter essa prática. Por quê? Porque aqui na mente tem tudo. Tem passado, presente, futuro, preocupação. O que é que eu vou fazer, como eu não vou fazer. O meu marido, meu filho, meu estudo, minha profissão. E a mente, ela tenta dar conta de tudo num tempo. Não vai dar certo. Então, qual é a sugestão que eu sempre dou? Escreva. Inclusive, ontem eu pedi para que você escrevesse sobre a questão da sua identidade. Escreveu? Encontrou respostas? É sua história. Tudo aquilo que a gente está construindo nesse tempo, você está reconstruindo, se reposicionando dentro da sua própria história. E isso não tem preço, isso é sobre você. Isso não é sobre mim, sobre ninguém, é sobre você. Então, qual é a sugestão que eu dou dentro dessa questão do abismo emocional? Você coloca lá também como uma escrita terapêutica e você escreve lá o que você sente, como que você sente, se você vive num momento que você se percebe nos extremos, se percebe em divisão, se percebe em muitos, quais são os conflitos que você identifica, se percebe muito profundo, é um abismo mais ou menos aqui. Então, a partir disso, você tem uma noção de como você está. Se você perceber, digamos, está muito profundo, eu não estou conseguindo, procure ajuda. Procure ajuda pastoral, procure ajuda profissional, mas não procure ajuda. E, principalmente, procure ajuda do alto, porque é lá do alto que, com certeza, as nossas respostas, elas virão. Então, que nesse momento você possa fazer essa atividade. Não duvide. Será que isso dá certo? Será é dúvida. Você vai permanecer do jeito que está. O que você vai perder se você fizer? O que você vai perder se você fizer essa atividade? Você vai perder o quê? Não vai perder nada. Porque você está aí mesmo vivendo altos conflitos, grandes abismos emocionais, não vai perder nada. Pelo contrário, você vai descarregar o que está aqui, colocando para cá, escrevendo, transformando isso, tirando a sobrecarga daqui, colocando para cá. E a partir disso você vai conseguir ter respostas, porque nós estamos num tempo de reconstrução. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor. Se você sentir no seu coração, ativa o sininho, se inscreve no canal para a gente estar construindo esse tempo juntos. Curte, compartilha com alguém que você percebe que precisa dessa mensagem. Fica na Shalom do Senhor.